Em um Brasil que ainda se dividia entre o campo e as cidades em crescimento, milhares de jovens foram convocados para lutar em um conflito a milhares de quilômetros de sua casa. Entre eles estava um jovem de 23 anos que trocou o trabalho na cerâmica e a companhia de sua família pela dura realidade da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história de um pracinha brasileiro, José Haberman Clemence, um soldado comum que enfrentou o caos da Segunda Guerra Mundial em nome do seu país. Nascido em 1922, José Haberman viveu uma juventude simples, trabalhando em uma cerâmica na cidade de Leme, ajudando a sustentar sua família. Mas com o avanço da guerra e a decisão do Brasil de apoiar os aliados, sua vida tomou um rumo inesperado. Em 1943, ele foi convocado como reservista e enviado para um treinamento intensivo em Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora se tornou o palco de meses de treinamento pesado, onde ele e demais jovens brasileiros, muitos sem experiência militar, foram introduzidos à realidade brutal do combate. Eles treinavam incansavelmente, se preparando para um cenário inimaginável, entre eles o frio, a fome e a morte que encontrariam nas trincheiras da Europa. Após o treinamento na cidade de Juiz de Fora, ele foi transferido para a cidade do Rio de Janeiro, onde recebeu a notícia de que partiria para o fronte italiano. Sabendo que poderia nunca mais ver sua família, decidiu retornar clandestinamente para a cidade de Leme para se despedir dos seus familiares, arriscando-se a ser preso como desertor. Ele viajou, visitou sua família e, após uma rápida despedida, voltou ao quartel no Rio de Janeiro sem ser pego. Poucos dias depois, embarcou para a Itália, deixando tudo para trás. Partiu no navio General Meggs em 23 de novembro de 1944, cujo comandante era o coronel Mário Travassos. José Haberman desembarcou em Nápoles em 7 de dezembro, onde enfrentaria o rigoroso inverno de 1944. Os pracinhas brasileiros, sem preparo para o clima extremo, sofriam com o frio intenso e a neve que cobria as montanhas italianas. Eles usavam roupas cedidas pelo exército americano e capas brancas para camuflagem na neve, mas nada realmente os preparavam para os desafios que vinham a seguir. O frio, a lama e o medo eram companhias constantes. José Haberman contava que, muitas vezes, o som dos bombardeios vinha de tão longe que nem se sabia de onde o perigo se aproximava. Os soldados precisavam agir rapidamente, sabendo que cada movimento em falso poderia ser fatal. Com o fim da Segunda Guerra, em 1945, e a vitória brasileira na Itália, José Haberman finalmente embarcou no navio Mariposa de volta para o Brasil, partindo da cidade de Nápoles em 12 de agosto de 1945, e chegou na cidade do Rio de Janeiro em 22 de agosto de 1945, cujo comandante do navio era o general Cordeiro de Farias. Mas, diferente de muitos outros pracinhas, ele optou por não participar do desfile comemorativo ao fim da Segunda Guerra Mundial. Para ele, o retorno era mais um momento de reflexão do que celebração. Ao chegar na cidade natal, cidade de Leme, foi recebido com festa, mas sua modéstia o impediu de se apegar ao título de herói. Após a guerra, José Haberman voltou à sua vida simples, mas agora marcada por lembranças profundas do fronte. Trabalhou brevemente na fábrica Destré e depois dedicou-se como inspetor de alunos na Escola Estadual Newton Prado. 40 anos depois da Segunda Guerra Mundial, em 1986, finalmente conseguiu uma pensão pelo serviço prestado durante a guerra, graças ao apoio de um amigo da Força Expedicionária Brasileira.
A família guarda até hoje as lembranças de sua participação na guerra. Fotografias, medalhas e diplomas que narram a sua trajetória e o orgulho de ter defendido o Brasil. Ele foi convidado para diversas homenagens em diversos locais, entre eles a cidade de Leme, onde tem um obelisco em sua homenagem, sendo lembrado como um exemplo de bravura e sacrifício. José Haberman faleceu aos 91 anos na cidade de Leme no ano de 2012. Seus últimos anos foram de silêncio e lembranças esparsas, mas o legado que ele deixou se mantém vivo na memória de sua família e de todos que conhecem sua história. Um herói silencioso que fez parte de um dos capítulos mais importantes da história mundial. A história desse pracinha é a história de tantos brasileiros que lutaram em um conflito que mudou o rumo do mundo. Embora muitos tenham voltado em silêncio, suas vidas são testemunho de uma coragem que o tempo não apaga. Que suas memórias continuem a nos lembrar do preço da liberdade e do poder de um único soldado na história de um país. Este vídeo é em memória de todos os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira que lutaram pela liberdade. Que suas histórias nunca sejam esquecidas.